Consumo na ponta dos dedos. Nunca foi tão fácil comprar, com ofertas tentadoras saltando da tela do computador. Se para quem tem filhos para sustentar já é difícil resistir, imagine para quem está administrando os primeiros salários. Na coluna Conta Pessoal de hoje, você vai descobrir maneiras de driblar a inexperiência no trato com o dinheiro. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o educador financeiro, nosso convidado, Reinaldo Domingos, que está ao lado de Denise Barbosa, no nosso estúdio da BMF em São Paulo. Boa tarde, professor. O impulso da juventude é inevitável, né? Todo mundo parece que lembra do seu primeiro salário, pega o salário e já torra, já gasta o salário. Por que essa impulsividade dos jovens no primeiro emprego? É verdade, Sidney. O mais importante, um abraço a você, a todos. O mais importante agora é fazer nossos jovens pegar o primeiro salário e fazer dele o uso para os seus sonhos, para os seus desejos. E nós não aprendemos, como criança, a simplesmente a consumir e não a poupar. E aí, logicamente, a consequência, né? Comprar e não poupar. Professor, eu lembro que eu peguei meu primeiro salário, fui correndo já fazer um crediário, comprar uma jaqueta de marca bem cara, que eu não poderia, que minha mãe não poderia me dar de jeito nenhum. E esse impulso logo de fazer dívida, né? Então, eu queria mostrar aqui na tela esses passos que o senhor desenhou aqui para que os jovens possam administrar melhor o seu dinheiro, o seu salário, né? Primeiro é diagnosticar despesas, depois estabelecer objetivos, precificar o sonho e guardar dinheiro. Explica pra gente rapidamente cada passo desse aqui, como é que o senhor chegou a esse resumo aqui? É preciso saber para onde vai primeiro cada centavo do nosso dinheiro. Nós não aprendemos isso. Nós vamos pegando dinheiro e simplesmente vamos gastando. Nós temos que pensar diferente no orçamento financeiro. O que eu ganho, começo a definir meus sonhos de curto até 1 ano, médio até 10 anos, acima de 10 anos, longo prazo. Para isso, eu preciso saber que um sonho, quanto custa, quanto eu vou guardar, em quanto tempo. Isso é o precificar o sonho? Precificar o sonho. Guardar dinheiro porque faz parte da nossa vida fazer com que nossos sonhos sejam prioridades. Para isso, só poupando antes, gastando depois, que eu conseguirei fazer com que minha vida seja mais sustentável financeiramente e que combata a causa do problema do endividamento, que hoje já os jovens já ranqueiam e lideram a inadimplência no Brasil. Agora, professor, como é que os jovens vão aprender isso se os pais, né, cresceram na hiperinflação, não poupavam, né, e quando era possível gastavam? Como é que os jovens vão aprender a fazer isso que o senhor está dizendo aí, poupar desde, sei lá, os 18, 19 anos, desde o primeiro emprego? Bom, o primeiro passo é importante a participação das escolas, né? Hoje nós temos a educação financeira já para criança de 3 aninhos, logicamente, ludicamente, fazendo com que ela já tenha 3 cofrinhos, o curto, o médio, o longo, fazendo com que o jovem, principalmente esse que já está entrando no ensino médio, que já comece a ter as ações de consumo, já pensando que o primeiro dinheiro dele, o menor aprendiz, o estagiário, o primeiro emprego, é fundamental que a gente já coloque na grade curricular como transversal ainda. Nós não estamos falando de uma matéria de educação financeira, nós estamos falando de algo que entra em matérias como sociologia, filosofia, ciências, não importa. O importante é ter um programa de educação financeira que entre no infantil, fundamental 1, 2 e médio. Com isso, nós combatemos a causa, fazendo com que nossas crianças e principalmente nossos jovens comecem a desenvolver o hábito de poupar, porque educação financeira tem tudo a ver com hábitos e costumes, criar um novo comportamento de primeiro poupar para depois gastar. Professor, quais sonhos que precisam ser orçados ali? Só sonho pequeno, de curto prazo, comprar ali a jaqueta, igual eu comprei uma calça? Ou o senhor acha que os jovens já têm que começar também a pensar, no futuro quero comprar um apartamento, ou eu quero fazer uma viagem internacional? Como é que o senhor vê isso? Denise, é preciso primeiro estabelecer 3 sonhos sempre. Nós precisamos criar o elemento de comprar, de guardar dinheiro para o sonho de curto, para o sonho de médio e para o sonho de longo prazo. Nós estamos falando de até 1 ano, até 10 anos e acima de 10 anos. Por que nós entramos no endividamento hoje de um veículo, de uma casa própria? Porque nós não aprendemos a poupar parte desse dinheiro que passa pelas nossas mãos. Então, se um jovem lá com 16, 18, 20 anos já começa a guardar para os 3 sonhos, é muito provável que ele conseguirá ter a sua sustentabilidade financeira quando lá quiser aposentar. Imagine, um dos sonhos imprescindíveis para o jovem é a independência financeira. Para isso que nós temos que fazer com que nosso jovem já comece a desenvolver o hábito de guardar parte sempre para 3 sonhos, porque se eu guardar sempre como hoje eu faço para o curto prazo, eu nunca terei uma sustentabilidade financeira. Por isso, nós temos que investir nos nossos jovens, fazer com que eles realmente aprendam a guardar parte desse dinheiro, guardando R$300
por mês. Em 30 anos você vai ter aí praticamente quase R$1 milhão, pensando em tesouro, pensando em bolsa, pensando em todos os tipos de investimento. É só uma questão de hábitos. Primeiro, guarda uma parte, não deixa de balada não, pode continuar na balada. Importantíssimo para o jovem, né? Tem que ter o dinheirinho da balada, né? Sim, reserve uma parte, imagine, se você guardar R$30 toda semana da balada que você gasta 100, não é muito. Você continua fazendo a sua balada, mas também guarda para os seus sonhos, principalmente da independência financeira. Professor, baseado nos seus pensamentos, a Denise colocou na tela aí os itens, né? Qual é a fase mais difícil para o jovem destes itens que o senhor destacou aí? A fase mais difícil, Sidney, com certeza é estabelecer sonhos. Por incrível que pareça, nós vivemos num mundo consumista, natural, não tem nada errado também. O problema é que nós não estabelecemos os sonhos de curto, de médio e de longo prazo, e aí, Sidney, é consequência, porque se eu não tiver o motivo, a motivação para eu começar a guardar parte desse dinheiro para alguns objetivos da minha vida, dificilmente eu vou acabar guardando algum dinheiro. Então, é necessário estabelecer e resgatar os sonhos, os desejos, os objetivos das nossas, principalmente dos nossos jovens, nesse momento que nós estamos falando. Então, é fundamental que a gente comece a desenvolver o hábito de ter sonhos, desejos, saber o quanto custa e criar o elemento de curto, médio e longo prazo. Porque os nossos jovens hoje são muito mais bem informados, hoje a internet, toda essa parafernália de informação leva para ele mais condições. Então nós teremos muito mais chances de, em 20, 30 anos, nos tornar pessoas sustentáveis, autônomas, independentes financeiramente, Sidney. Professor, o senhor estava falando que os jovens já estão muito endividados, né? Que nessa classificação, nesse ranking de dívida, o jovem já está lá na frente. Explica um pouquinho mais para a gente como é que está a situação do jovem com relação à dívida. Hoje a inadimplência, ela tem um ranking de endividados, né? Pessoas que já não conseguem. O que é inadimplente? Eu não consigo mais pagar as minhas dívidas, ou seja, eu faço prestações, até é bom ratificar aqui ou retificar e colocar que prestações não é um problema, até porque você pode fazer prestações. O problema é fazer prestações, estar endividado sem controle dessa dívida. Então é aí que é muito importante a gente colocar. Então o jovem está nesse processo porque ele já entra no mercado de trabalho. Antes dele, ele não tinha um trabalho, ele não tinha salário. A partir do momento que ele começa a trabalhar, ele começa a ter acesso fácil aos créditos, né? Somado à vontade de querer ter aquilo muito rápido, imediatamente, logicamente ele vai ter aquele problema. Eu vou comprar aquilo que eu não tenho de dinheiro, vou gastar dinheiro que eu não tenho. Então é fundamental que ele saiba começar a desenvolver, consumir sim, mas consumir com consciência. Então o jovem ele está mais endividado em virtude de que ele não tem tantos compromissos na casa dele. Então ele começa a ganhar o primeiro salário, ou como menor aprendiz, ou estagiário, aí fica uma festa, né? Então é importante inserir a vacina dos sonhos de curto, médio e longo prazo. Com isso vai fazer um grande efeito na nossa geração futura. Tá dito. Obrigado a participação, Reinaldo Domingos. Obrigado também, Denise Barbosa.